Fala galera, beleza? Tudo bem? Professor Eduardo Crank com vocês novamente. Então, mais um videozinho pra gente nesse final de semana aí. Hoje é sábado, praticamente 18 horas, né? Terminamos as funções aqui do comando, do meu centro de treinamento. Agora a gente vai fazer um videozinho aleatório pra galera. Eu vou falar hoje, galera, sobre falha concêntrica. Eu tenho visto aí muita gente falando sobre, né? E me foi pedindo dentro das minhas caixas das minhas mídias sociais ali, direct, e-mail, para falar um pouco sobre, porque está um pouco controverso, né? Quando usar, se usar, usa sempre, não usa sempre, fadiga, né? Não fadiga, enfim, né? Eu vou deixar vou botar uma publicaçãozinha no meu Instagram lá a respeito. Lá a respeito desses quadros e dessas fotos que eu botei para vocês poderem acompanhar os meus vídeos com mais facilidade, porque a câmera ela acaba, né, virando ali, porque como eu estou produzindo material sozinho, então ela vira o espelho e fica ruim de observar. Então assim, falha concêntrica. Quando a gente fala em falha concêntrica, a gente consegue trabalhar com a literatura em cima dela. Então, existem questões específicas que norteiam o treinamento esportivo, que vão ensejar, por exemplo, em fisiologia humana e fisiologia do exercício, bioquímica do exercício, que vão nos trazer aí uma base mais uma base de entendimento maior do que a gente está proporcionando para esse aluno. Então a gente consegue fazer uma avaliação em cima disso e não tem como a gente tirar da falha concêntrica, por exemplo, é uma coisa muito simples a gente raciocinar e vocês vão me entender, o primeiro limiar aeróbio e o primeiro limiar ventilatório, né, o primeiro limiar aeróbio ou ventilatório e o segundo limiar anaeróbio, ou ponto de descompensação respiratória, que seria o segundo LAN, né? Então a gente tem o primeiro limiar ventilatório e a gente tem o segundo limiar ventilatório, assim como a gente tem o primeiro limiar anaeróbio e o segundo limiar anaeróbio. Aí depende da atividade que vocês vão utilizar. Os limiares ventilatórios eles vão estar mais relacionados a exercícios de endurance, né? Tipo uma maratona aí, 41, 195, 42K, né? Ou até 21K, enfim, uma maratona, uma natação, né? Enfim, exercícios de longa duração, e o limiar anaeróbio, onde a gente vai trabalhar mais para saber o que a gente vai prescrever em cima dos preceitos da falha concêntrica, que pode ser também associado a um método de treinamento. O método de treinamento falha concêntrica também é um método dentro da sala de musculação, mas ele vem sendo utilizado para outras modalidades esportivas, ele vem sendo utilizado de forma errada por muitos profissionais. Não estou criticando, mas eu acho que a gente tem que estudar um pouco mais. Então assim, o primeiro limiar ventilatório e o segundo limiar ventilatório, que é o ponto de descompensação respiratória, todos eles estão relacionados ao consumo de oxigênio e à intensidade dos exercícios que a gente está praticando, tá? Então vamos pegar a parte da musculação, onde a gente entra no primeiro limiar anaeróbio e o segundo limiar anaeróbio. Anaeróbio são aqueles exercícios onde a gente utiliza oxigênio também o oxigênio como fonte de substrato energético, né, a glicogênio hepático muscular, e aí o anaeróbio lático e o anaeróbio alático. Anaeróbio lático, a gente utiliza uma demanda de lactato, né, que vem da glicólise anaeróbia, e o anaeróbio alático, ou sistema fosfogênio ATP-CP, para exercícios de altíssima intensidade e curta duração. Então, assim, no primeiro limiar anaeróbio, a gente consegue fazer séries de 10 ou 8, 10 repetições dentro de uma sensação subjetiva de esforço que fique cabível, né? A gente falou sobre RPE num outro vídeo, né? Até convido vocês a olhar o vídeo sobre RPE. Então, a gente trabalha dentro de uma certa intensidade para fazer 8 a 10 repetições. Quando a gente tenta buscar uma falha concêntrica, a gente tem uma maior produção de lactato e uma dificuldade na remoção desse lactato. Por isso que é muito importante a gente trabalhar também exercício cardio. O exercício cardio ele tem uma eficiência, ele aumenta a eficiência da remoção desse lactato por outras vias metabólicas, né? Então a gente chega no segundo limiar anaeróbio. O segundo limiar anaeróbio é quando a gente não consegue mais reconverter esse lactato, ele acaba ficando muito circulante na circulação, no nosso sistema, e principalmente nos músculos que estão sendo trabalhados ou bombeados, e a gente sente aquela queimação, aquela dor, e a gente chega a uma falha concêntrica, a gente perde a isotonia do grupo muscular. Tá? Acontecendo isso, a gente sabendo que existe estudos, por exemplo, como o do Wasserman,
e do McLeroy, que falam bastante sobre a falha concêntrica, a gente entende que para a gente poder chegar nessa falha concêntrica, a gente entendendo que o primeiro limiar é anaeróbio, a gente consegue ter uma reconversão satisfatória desse lactato, uma remoção satisfatória dele para poder dar continuidade aos exercícios, isso gira em torno de 60%, 50% a 65%, 70%, ele vai se reconvertendo, ele vai sendo removido de forma eficiente pelo sistema cardiorrespiratório e outras vias mitocondriais, enfim, a gente consegue fazer essa remoção. Quando a gente ultrapassa isso e a gente começa a aumentar a intensidade, 70, 75, 80, 85, e tenta manter a produção de força, a produção do gesto motor, a reprodução daquele movimento, a gente começa a atingir o segundo LAN, que aí é o segundo limiar anaeróbio, e aí a gente já não consegue, a intensidade ela está muito mais alta, e a gente não consegue, a intensidade em cima, não só de sobrecarga, mas também de volume de treino, entendeu? A intensidade ela não está só relacionada à sobrecarga, tempo de tensão, velocidade de execução de gesto, número de repetições específicas, enfim, a intensidade ela vai estar ligada também. Por isso que a gente falou de intensidade e volume, também está no outro videozinho nosso. É muito fácil de repetir de confundir os dois. Mas quando a gente chega numa intensidade muito maior, a gente entra nesse segundo LAN e aí fica mais difícil da gente ter essa remoção de lactato. E aí a gente começa a ter essas falhas concêntricas relacionadas a esse excesso de lactato na corrente sanguínea e talvez pouco tempo de intervalo, ou um preparo físico um pouco menor, ou se buscou isso de uma forma intencional através de uma método de treinamento com falha concêntrica e acabou chegando nessa falha porque não tem mais isotonia nem excêntrica, nem concêntrica, nem isométrica daquele grupo muscular que está sendo predisposto a ser fadigado concentricamente. No entanto, a gente sabendo disso, a gente precisa entender como chegar e se a gente sempre pode chegar na falha concêntrica. Hoje eu vejo vários colegas já falando assim, ó, tem que treinar todo treino na falha, tem que treinar todo treino na falha, tem que treinar todo treino na falha. E tem uma máxima, eu não me lembro quem foi que falou sobre, se é Verkhoshansky, se é Matveev, se é Pierin, eu não me lembro quem é que diz isso. Mas tem um grande treinador que ele fala assim, quem treina pesado sempre, nunca treinou pesado. Claro, se a gente for pegar aí indivíduos muito bem alimentados, indivíduos muito bem hormonizados, muito bem suplementados, que dormem, comem, né, enfim, né, tem uma vida mais disposta para isso, evidentemente a gente consegue manter cargas maiores durante mais períodos de treinamento, mas lá na frente vai ter lesão muscular, lá na frente vai ter uma lesão por esforço repetitivo, vai ter uma lesão muscular, vai ter uma tendinopatia, vai ter, enfim, vai começar a apresentar uma série de lesões. Ah, mas atleta não é saudável, beleza, eu entendo. Só que hoje a gente começa a trabalhar de uma outra forma. A gente sabe que esportes de alta performance não nos trazem saúde, mas a gente sabe também que a gente pode tentar trazer longevidade para esses atletas. Quem de vocês aí quer começar ou quer brincar de ser atleta e um ano depois acabar uma pseudo-carreira que nem iniciou? Não, vocês querem competir 1 ano, 2, 3, 10, o que der. E a gente sabendo que não é saúde, que é difícil, que é complicado, que é complexo, o que a gente faz? Tenta achar todas as formas dentro da literatura, dentro da ciência, dentro da prática, associação dos dois, prática e teoria, para fazer com que essas pessoas, ou esses atletas, ou esses indivíduos que treinam de forma mais intensa consigam perdurar, né, e ter mais longevidade. Né? Então chegamos no segundo LAN, por exemplo, a gente já sabe mais ou menos que a falha concêntrica ela vai estar ligada diretamente ao primeiro limiar anaeróbio e ao segundo limiar anaeróbio. Então para a gente poder monitorar isso, a gente precisa levar e acrescentar números de percentual de intensidade em cima de sobrecarga, em cima de volume, em cima de tempo de execução de gesto, tempo de tensão, para poder chegar nessa falha concêntrica. A gente pode pegar um par de halteres, por exemplo, de 5 quilos e fazer 160 repetições até chegar na falha concêntrica. É producente? É producente? A gente tem uma geração, se o indivíduo pode dobrar para 12 quilos dentro de um par de halteres numa rosca direta e fazer 20 ou 25 repetições e chegar nessa falha concêntrica, e detalhe, a falha concêntrica, ela não pode ser uma falha que comece a debilitar o gesto motor. Então não adianta vocês pegarem uma rosca direta fazendo a falha concêntrica e quando começar a chegar no ponto maior de flexão do cotovelo, um braço indo para cima, outro para lá, fica todo cifose escoliótico, cai, quebra o cu, morre, enfim, não pode, isso não é falha concêntrica, né? Isso é negligência motora.
Né? Isso é palhaçada, é querer se matar e ainda fazer fiasco na academia, e aí o pessoal acha que a educação física é uma bosta por causa de vocês que fazem um treino merda e não sabem treinar. Né? Então, por favor, né? Não vão fazer treino merda, muito menos gesto merda. Tá, pessoal? Então, chegamos na falha concêntrica, não deu mais, soltou. Aí, pump total no bíceps, a gente também tem que cadenciar um tempo de intervalo. Né? Se a gente der um tempo de intervalo muito maior, a gente consegue recuperar um pouco mais esse número de repetições, mas aí é muito melhor, de repente, a gente baixar um pouco, manter o tempo de intervalo um pouco mais baixo, diminuir um pouco a carga e ir cadenciando essa falha concêntrica em cima do próprio tempo de intervalo. Né? E não em cima de sobrecarga, a falha concêntrica não se brinca. Vou fazer um treino de braço na sexta-feira, Segunda-feira, por exemplo, tem costas. Vou te dar um exemplo aí simples. Ou um peitoral. Pô, se eu tô com tríceps completamente fadigado, destruído, como é que eu vou fazer um peitoral bom na segunda-feira? Eu vou ter que me encher de crucifixos para não ter ele como um antagonista do movimento, ou um músculo sinergista ou estabilizador. Vou ter que estar matando, fazendo um monte de crucifixos para depois tentar fazer um supino, porque eu não consigo mais estender o cotovelo. Enfim, vou fazer um treino de costas, estou com os flexores dos dedos, os flexores dos punhos destruído, o antebraço destruído, não consigo fazer uma puxada pela frente, quanto mais uma barra fixa, porque detonei meu antebraço fazendo 1000 séries até a falha toda sexta-feira. E acabei matando todos os sinergistas e músculos estabilizadores menores, porque eu quis matar os maiores e acabei esquecendo que na outra semana tem treino. Né? Então a gente precisa entender todos esses mecanismos para a gente conseguir chegar num ponto específico onde a gente consiga treinar melhor. O número, dentro da falha concêntrica, o número de repetições e volume vai estar totalmente ligado, né? Assim como a intensidade e a sensação subjetiva de esforço. Falha concêntrica é não conseguir mais fazer uma repetição. Não é, queimou tudo, larguei. Não, é não conseguir fazer mais uma repetição. Não existe falha com desistência ativa. O que é desistência ativa? Falhei, larguei. Não. A falha, ela é mecânica, estrutural. Tá fazendo um supino, tu não aguenta, quando vê aquela barra vem, desce, explode no peito. Isso é uma falha mecânica. Isso é uma falha concêntrica. Brincar de falha concêntrica, ou seja, muita gente não sabe falhar concentricamente. Eu vejo os treinos dos caras fazendo uma remada curvada pesada com 150, 160, 200 quilos. Falhei, e largou. Não, não falhou. Não falhou. Não falhou, tinha muito mais para dar ainda. Né? Mas aí não tem aquele culhão para dar continuidade, né? O cara não consegue, né? E acha que está falhando concentricamente, mas encheu de peso. Quando de repente aquela remada de 200 poderia ter virado 160, 170, um 10% a menos aí, 15%, e ter sido uma falha muito melhor do que toda aquela carga que quis botar para não chegar. Porque assim, quer trabalhar força absoluta, força pura, beleza, bota 250 lá, estoura as hemorroidas, cai o saco, rebenta enfim, faz, não tem problema. Não tem problema, eu sou um powerlifter, eu sou completamente a favor do treinamento de sobrecarga. Mas quer brincar de falha concêntrica, não tenta botar as mesmas merdas de 200 quilos para fazer 5, 6 e dizer que falhou. Não falhou. É muito difícil a gente falhar com 85% ou 90% de uma RM. Falhar concentricamente. Por quê? Porque a carga está muito alta. A gente vai falhar outros mecanismos proprioceptores, como o TG, fuso, eles vão estar envolvidos também numa falha concêntrica melhor, mas pelo excesso de carga do que pelo número de repetições. Então a gente consegue aí, de certa forma, validar esse treinamento e a gente consegue buscar o que a gente tenha mais propensão a dar continuidade nessa falha concêntrica. Eu botei dentro de os mecanismos neuromusculares, as vias metabólicas, elas também vão estar totalmente associadas a isso. Então, quando a gente fala em via anaeróbia lática e via anaeróbia lática, vocês têm que estar preparados também, inclusive nutricionalmente, para poder chegar nessas falhas. Não adianta vocês terem uma nutrição insatisfatória para poder chegar nessas falhas. Por quê? Porque, assim, quando a gente brinca de falha concêntrica, a gente fadiga muito, estressa muito o nosso sistema musculoesquelético. Quando a gente faz glicólise ou glicogenólise anaeróbia, a gente vai perdendo glicogênio muscular hepático, ao mesmo tempo em que a gente vai causando microlesões nos nossos grupos musculares. Aí a gente descansa, se alimenta, supercompensa, e a gente começa a diminuir aquela mialgia, aquela dor tardia que vai vir depois, ou aquela mialgia de uma forma geral.
Quando para a dor, não significa que o músculo de você está pronto para tomar um estímulo de novo. Por quê? Porque a gente ainda tem que botar substratos energéticos suficientes para que ele comece a se recuperar mais, ter mais volume, até porque o aminograma de vocês, ou o balanço nitrogenado, tem que ser positivo para reconstituir aquele tecido que foi lesado. Então você tem a parte cicatricial do músculo, mais a parte de combustível, mais a parte energética da via metabólica. Vocês podem estar sem dor, mas podem também estar sem glicogênio hepático muscular suficiente para novos estímulos. E a falha concêntrica ela vai trazer muito isso, ainda mais se vocês trabalharem com cargas oscilatórias o tempo todo, muito pesado, muito leve, muito pesado, muito leve. Né? Não que isso seja ruim, mas trazendo por uma periodização simples para vocês avaliarem, olha aqui, ó. Lembra que eu tinha falado para vocês? A gente tem um período preparatório, que é dividido em geral e específico. A gente tem um período competitivo, que é pré-competitivo e competitivo, e um deload, que seria o regenerativo transitório. Deload vai ser o próximo vídeo. Tá? A gente fala aqui tá, em fadiga, indução de gesto motor específico. No período geral, a gente busca um bloco de hipertrofia. Nos blocos de hipertrofia, vocês podem botar falhas concêntricas, porque a carga ela não vai ser tão alta. A gente vai trabalhar em média 65%, 75%. Então vocês conseguem semanalmente trabalhar essas falhas concêntricas, cadenciando exercícios diferentes e trabalhando a variabilidade deles. Quando a gente chega na parte específica, vocês podem fazer uma indução específica de falha, né, de fadiga nos gestos motores que vocês trabalham, que também vai estar ligado a um bloco de hipertrofia, mas, por exemplo, vocês também vão trabalhar 60%, 70%, 75% dentro dos main lifts de vocês, agacho, supino, terra, leg press, overhead, ponta de barra, ou remata cavalinha, exercícios que têm uma demanda muscular maior. Né? Aqui nesse período preparatório, geral específico, não tem o porquê jogar muita intensidade em cima de sobrecarga, mas a gente pode gerar vários outros tipos de estímulos, como a falha concêntrica, para poder atenuar esse trabalho. Quando a gente chega no período competitivo e pré-competitivo, aí é um tiro no pé, porque se a gente for fadigar todos os músculos estabilizadores, se a gente for fadigar os músculos de ação secundária, aqueles grupamentos musculares maiores, a gente não vai conseguir trabalhar de forma eficiente. Isso pode servir para um bodybuilder que vai chegar no pré-contest, isso vai uma parte de bulking ali, ou enfim, pessoas que querem aumentar a massa muscular de certa forma, né, ou vai chegar na parte de dieta, também precisa cadenciar essa intensidade, esse volume para poder chegar na falha concêntrica. Então a gente não vai chegar na falha concêntrica simplesmente de qualquer forma, a gente precisa entender que para buscar a falha concêntrica a gente tem que ter entendimento do nosso corpo e cadenciar as cargas. Então a gente tem que achar um equilíbrio que gira em torno de 65%, 75% e que a gente consiga chegar na falha concêntrica mecânica, ou seja, morreu a isotonia, não tem mais como fazer uma concêntrica, uma série, mal dá para segurar a barra, mas não debilitou o gesto motor, e proporcionar os descansos adequados para isso. Todo treino falha concêntrica entra aquilo que eu ia falar para vocês. Quem treina pesado todo dia nunca treinou pesado. Salvo algumas exceções, que aí tem uma questão genética e também tem outras questões que vocês sabem que eu já havia comentado nesse vídeo, é só voltar lá que vocês vão ouvir de novo. Então a gente precisa buscar entender que dá para treinar falha concêntrica, mas quando, em qual momento da periodização, em qual momento do atleta de vocês que vai buscar competir ou não, ou se é o aluno da academia, né, um magrelo esquelético ou alguém gordinho que quer fazer falha concêntrica o tempo todo, mal tem massa muscular, vai fazer falha concêntrica só com a barra de rosca direta, ele não vai falhar nunca, vai ficar 6 dias falhando para depois chegar em casa sem braço, não consegue lavar um banho, um saco, cu, a bunda, não consegue cagar, enfim, cadenciar bem isso, até para a gente poder ter pools fisiológicos positivos e bioquímicos para que se busque a hipertrofia adequada dentro da utilização desse método, que é a falha concêntrica. Então não adianta vocês falharem concentricamente todo treino, se vocês não conseguem nem modular a sensação subjetiva de esforço de vocês com a intensidade adequada e com o volume adequado de treino. Se vocês simplesmente forem jogando falha concêntrica a rodo e a torto, vocês vão acumular uma epicondilite, uma bursite trocantérica, por muito agacho, muito leg, uma lesão, uma bursite trocantérica, uma bursite humeral, glenohumeral, enfim. Né? Vocês vão acabar se lesionando de graça, proporcionando várias microlesões para vocês e depois lesões mais graves e incapacitantes por conta da má utilização de um método de treino como a falha concêntrica. É interessante utilizar? É. Todo treino? Não. Então, se vocês pegarem uma periodização ondulatória, por exemplo, numa semana vocês vão trabalhar 65%, cheguem na falha. Na outra semana,
vocês podem chegar a 75, dar um 10% a mais, mas não falhar concentricamente. Trabalhar em torno de 8 a 12 repetições. Aqui, vocês baixam para 70% de volume ou 68%, que já é um pouco a mais do que aquelas 65%, e aqui vocês podem buscar a falha concêntrica de novo. Uma semana sim, uma não, uma semana sim, duas não, para que o corpo de vocês consiga se adaptar a todos esses estímulos e consiga reconverter substrato energético suficiente, consiga a alimentação de vocês, a nutrição de vocês, a suplementação de vocês, traga de forma satisfatória e reponha, e reconstitua os grupos musculares de vocês, reabasteça com glicogênio e parte muscular, para que vocês consigam falhar com eficiência concentricamente sempre, né? A falha, ela não é pré-estimada, a falha, ela acontece. Ah, eu vou fazer 8 e vou falhar 8. Não, só se tu assim, ó, acertou em cheio tudo. A velocidade de execução do gesto, tempo de intervalo, carga adequada, percentual, e aí na oitava chegou na falha, morreu. Agora, em vias de regra, a falha não é mecânica, ela vai acontecer quando não aguenta mais, quando já atingiu o segundo LAN, e aí aquele lactato já acumulou, perdeu a sintonia do grupo muscular. Não tem mais ação concêntrica, nem excêntrica, muito menos isométrica. Tranquilo, pessoal? Então deixa um abraço para vocês aí, curtam o canal, dá um likezinho aí, se inscreve e compartilha. Abraço, sucesso!